Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Inside. Nossa entrevistada de hoje é a Heloísa Baldin, CEO e fundadora da IWA, que é uma gestora de recursos com foco em ativos ambientais. Elo, obrigado pela sua participação no podcast Tem ESG Inside. Claudinei, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Elo, você poderia nos contar como é que está esse mercado, né, de recursos para ativos ambientais, né? Você poderia também contar um pouco da história da IWA para os nossos leitores? Bom, a IWA é uma gestora nova, né? Ela foi fundada o ano passado, em 2023, e o nosso objetivo era criar uma gestora que pudesse atuar no segmento de ativos ambientais. Que na nossa visão era um segmento que tinha, na verdade, poucos players atuando e era um segmento que começava a ganhar importância, especialmente nesse contexto de mudanças climáticas. O ativo mais famoso desse momento é o mercado de carbono, mas o mercado de carbono ele é só um dos aspectos desse novo mar de oportunidades que a gente chama de ativos ambientais. Uma das iniciativas que eu vi que vocês têm como objetivo é unir a tecnologia e a sustentabilidade. De que forma mais ampla, vamos dizer assim, vocês pretendem juntar essas duas iniciativas? O que a gente acredita é que é possível, especialmente no segmento ambiental, que é um setor que antes, na verdade, ele era muito informal, é possível fazer as coisas de forma mais eficiente e com mais escala. Então, o que a gente pretende fazer às vezes, é tão simples quanto trazer a lógica de um mercado líquido para um mercado novo. Às vezes, é empregar a melhor tecnologia, que às vezes é usada numa indústria fóssil, como, por exemplo, a de gás natural, na indústria de biogás. E às vezes, isso significa trazer uma forma nova de manejo sustentável para uma propriedade rural. Então, na verdade, isso pode ter várias acepções. E como é que vocês fazem um diagnóstico de como fazer uma transição, né, do modelo antigo para esse modelo atual de sustentabilidade, né? Como você falou, como no setor de biogás, no setor de agronegócios. Eu vi que também vocês também trabalham no mercado financeiro. Vocês têm consultores para desenvolver esses segmentos todos? A gente tem, na verdade, eu vim do mercado financeiro, né? Eu trabalho no mercado financeiro há 12 anos. Principalmente, trabalhei a primeira metade da minha carreira com óleo e gás e infraestrutura, e a segunda metade com derivativos, tesouraria. Então, eu trago essa bagagem, né? Meu sócio, ele vem, na verdade, tem uma trajetória híbrida, né? Entre o agronegócio e o mercado de capitais. Então, a gente vem um pouco com essa experiência conjunta disso que virá ambientais, né? Que é esse amálgama de agronegócio, infraestrutura e mercado financeiro. Hoje existe uma preocupação muito grande das empresas praticarem o greenwashing, né? Como é que você vê essa questão do greenwashing, né? Porque a gente sabe que a valorização das empresas que aderem ao modelo de sustentabilidade do ESG, elas se valorizam no mercado financeiro, se valorizam na bolsa. Então, como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês ajudam as empresas a, de fato, a se homologarem para se candidatarem ao índice de sustentabilidade da bolsa? Eu acho que tem vários aspectos dessa pergunta. O primeiro deles é que quando a gente pensa em ESG, o G é de governança, né? É sempre uma boa governança que vai perpetuar uma companhia no tempo. Então, é por isso que empresas que têm melhores práticas de governança tendem a se valorizar na bolsa, por exemplo. Mas o greenwashing, ele, na verdade, uma empresa que tem boa governança em geral não deveria, né, utilizar greenwashing, que é você não mudar suas práticas correntes, né, e simplesmente comprar um carbono ou eventualmente fazer alguma ação que
que vá na contramão da sua atividade do dia a dia, que é uma atividade com uma pegada de carbono ou poluente, enfim, algo nesse sentido. O que a gente acha é que as empresas, elas precisam ser, o Estado ele tem um papel, um protagonismo muito grande nisso, né? Porque o Estado é que tem que sinalizar para as empresas que caminho elas precisam seguir para se descarbonizar. E como é que o Estado sinaliza isso? Com regulação e com custos, sejam eles diretos por meio de impostos, sejam eles por custos indiretos, como, por exemplo, a exigência de você compensar a sua emissão de carbono. Com esse tipo de mecanismo, você vai sinalizar para os agentes que eles precisam investir numa outra direção, que eles precisam ir numa outra direção para conseguir reduzir os custos que começaram a ser associados àquela forma de atuar que era poluente, que era nocível para o meio ambiente e assim por diante. Como é que o IUA atua no mercado? Porque, assim, para você comprovar, você precisa provar. Então, para provar, você precisa medir e mostrar que aí, de fato, aqueles índices estão seguindo. Vocês têm uma plataforma, metodologia? Qual que é o roadmap que uma empresa que contrata em vocês para se adequar aos índices de ESG, ela tem que proceder, né? Quais são as etapas? Como é que você pode explicar mais ou menos para os nossos leitores como é que as empresas conseguem chegar a esses índices? A Yuan é uma gestora, né? Então, na verdade, a gente não presta serviço para as empresas para adequação de práticas ESG. A nossa atuação é no sentido de fortalecer os mercados de ativos verdes, né? Então, por exemplo, o Brasil já tem um mercado de crédito de carbono regulado, né? O que é o mercado de crédito de carbono regulado? É aquele em que não tem só a pessoa que produz o crédito, tem a pessoa que é obrigada a comprar o crédito. Esse mercado, ele é o RenovaBio, e ele quem está dentro dele são os produtores de biocombustíveis, que é quem emite o crédito de carbono, e as distribuidoras, que são as partes obrigadas a comprar o crédito de carbono. Como a IUA atua? A IUA atua como provedor de liquidez e de previsibilidade de preço para os agentes desse mercado. Então, a nossa atuação ela vem na direção de fortalecer esse mercado como agente financeiro, provedor de liquidez para ele. E dessa forma, o mercado consegue ser mais líquido, mais transparente, mais previsível. Na verdade, ele consegue ser um mercado melhor e consegue ser um mercado funcional para todos os seus participantes. Perfeito. E aí a gente faz investimentos em outros segmentos, como reflorestamento, a gente tem olhado oportunidades em biogás e assim por diante. E você faz gestão para fundos de investimento interessados nesse segmento? A gente faz, na verdade, gestão dos nossos próprios fundos, né? Como gestor, nós fazemos gestão dos nossos próprios veículos. Hoje, a gente não faz gestão para terceiros. Na verdade, isso não significa que a gente nunca fará, mas, a princípio, a gente faz gestão dos fundos que nós estruturamos, nós fazemos a gestão e a gente faz a captação com partes do setor, né? Principalmente investidores do setor. Geralmente são investidores financeiros ou de outra natureza? E que tamanho é o fundo que vocês e quais são vamos assim, os segmentos prioritários que vocês atuam? O fundo CBio, ele é um fundo ele está agora aberto para captação, né, até o final do ano, né? A gente espera fechar esse fundo com uma captação entre 100 e 200 milhões de reais. E esse fundo especificamente, ele é um fundo que todos os investidores são do setor na verdade, bioenergético, né? Porque é um fundo bem específico, ele é um fundo para atuar nesse mercado regulado dos biocombustíveis. Os nossos demais veículos, a gente tem investidores financeiros e investidores com outros perfis que não só vinculados, empresas também, investidores profissionais, mas não necessariamente vinculados ao setor bioenergético.
Você mencionou outros setores, né, como o setor de agro também, que está chamando muita atenção. Quais são assim os segmentos que você está vendo que hoje são mais promissores para aplicação pelos fundos de investimento? Então, essa discussão ela é uma discussão complexa, porque especificamente quando a gente fala de ativos ambientais, a gente está falando de ativos que não têm uma relação entre risco e retorno estabelecidos, porque eles são ativos novos. Então, esses ativos, eles, na verdade, eles não são adequados para aplicação de fundos de investimento para o público em geral, porque eles são ativos que têm maior risco, eles são ativos que exigem uma concentração em poucos investimentos, e isso oferece mais risco para o público em geral. Mas, falando de uma maneira geral, a despeito dessas considerações de risco, você tem o setor de combustíveis renováveis, que é um setor que cresce a cada dia. A gente tem o segmento de energias renováveis, né, também, que em algum momento, né, especialmente se o governo conseguir regular o mercado de carbono regulado, isso pode criar um novo boom no setor, né? Você tem muitas oportunidades no agronegócio hoje em dia, na recuperação de pastagens degradadas, práticas novas, né, de integração de lavoura, pecuária e floresta. E você também tem oportunidades nos segmentos de bioeconomia, né, agroflorestais. Então, assim, tem, na verdade, um conjunto de possibilidades hoje em dia para quem olha esse setor. Uma das perguntas recorrentes aqui no mercado de DSG é como desenvolver uma carreira nesse setor, né? Como você desenvolver essa sua carreira? Você poderia nos contar um pouco como é que você desenvolveu essa carreira para hoje estar liderando um fundo de investimento em ESG? Eu acho que as competências que hoje você precisa ter para estar no segmento ESG, elas são as competências que você precisa ter para estar em qualquer outro setor. Você não precisa ter nenhuma competência específica. O que as pessoas precisam, na verdade, é se atualizar sobre a dinâmica, os temas novos, né? Então, se atualizar sobre o que se... Opa. Ixi, acho que caiu. Oi, Heloísa. Que entrou uma ligação aqui, desculpa. Enfim, eu acho que você precisa para... Eu vou começar a pergunta de novo, porque aí eu vou fazer um corte aí, tá? Tá bom, tá ótimo. Perfeito. Heloísa, as pessoas têm muita curiosidade de saber como criar uma carreira, né, ligada ao ESG. Você poderia nos contar, já com a sua experiência, como se tornar um profissional de ESG, que nem no caso, trabalhar num fundo de investimento com foco em ESG? Você poderia nos dar mais detalhes sobre como a pessoa tem que se desenvolver profissionalmente para atuar no setor? Eu acho, na verdade, que você não precisa de nenhuma competência especial para atuar no segmento ESG. Eu acho que o que você precisa, na verdade, estar atualizado com os temas de né, ou seja, de ambientais, estar atualizado com mudança climática, entender que hoje não é possível desenvolver uma estratégia corporativa que tenha uma relação predatória com o ambiente. Também é importante entender que a análise do impacto social ela veio para ficar. Então, a gente tem que entender que, na verdade, agora as abordagens, né, dos negócios vão ser cada vez mais ecossistêmicas, né? Ou seja, com foco na interação entre os agentes e dos agentes com o ambiente. Né? Então, acho que isso é muito importante. E o G, finalmente, é entender o que significa uma boa governança e conseguir implementar e conseguir valorizar também, na verdade, esse tipo de prática nas instituições na qual a pessoa trabalha.
Então, eu acho que a gente é um setor que está em expansão, só que é um setor que é novo, né? Então, não é necessário ter tido exatamente uma vivência no segmento ESG para você poder ir para esse setor. O que é mais importante é você estar atualizado com as discussões que estão acontecendo. E como é que você avalia a maturidade das empresas em relação à governança? Até uma pessoa me diz que o ESG não deveria ser chamado de ESG, deveria ser GSG, né? GES, né? Porque a governança é a parte mais importante e a parte inicial para que você consiga as outras duas coisas, o environment, né? O climático e o social. Hoje, como é que você avalia a maturidade das empresas para trabalhar com os desafios do ESG? A governança realmente, a governança ela é um desafio muito grande, né? Porque qualquer empreendedor sabe que existe um tom muito autoral na maneira como você funda a sua empresa, você desenvolve a sua empresa até ela crescer. E aí você está ali o tempo inteiro trabalhando nela e engajado naqueles processos. A governança significa criar, em primeiro lugar, uma empresa que vai existir para além da sua vida, para além de você, empreendedor. Então, só que isso é uma relação subjetivamente complexa, né? Então, por isso que muitas empresas não conseguem fazer essa transição, sabe, da figura do dono para o ente que passa a ser uma empresa com governança. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Eu acho que a gente tem que se comprometer, na verdade, com a perenidade das empresas antes de qualquer coisa, né? Eu acho que é sobre isso que é a governança. Perfeito. Heloísa, para finalizar, se uma empresa desejar investir no seu fundo, como ele deve proceder? Quem que ele deve procurar? O que vocês avaliam para que uma empresa possa ser um parceiro de vocês? Não, todas as pessoas que quiserem, na verdade, fazer qualquer parceria com a IUA, só entrar em contato com a gente pelo nosso site, telefone, e-mail, tudo lá. A gente vai ter o maior prazer de conversar, a gente está super aberto para novas parcerias. A gente acredita que o nosso negócio, né, que a gestão, é um negócio de pessoas, né? Então, as pessoas são sempre muito bem-vindas. Mas não existe um valor mínimo, uma cota, um perfil, uma coisa nesse sentido? Então, é que nesse momento, os investidores... Nesse momento, a IUA só tem veículos para investidores profissionais. Né? Hoje, os nossos fundos, eles não são fundos que estão em plataforma, mas em breve estarão. Né? Então, por enquanto, se você for um investidor profissional, liga para a gente que a gente consegue te atender. Isso não é uma exigência da IUA, isso é uma exigência do regulador por conta do perfil dos ativos que tem no fundo. Perfeito. Heloísa, muito obrigado pela sua participação no podcast do ESG Talk. Até a próxima e a gente se fala quando vocês abrirem o fundo para todo o mercado. Combinado. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.